Ninguém nasce livre. A ideia corrente no mundo de que todo homem nasce livre e que ele é feito escravo por outros homens. Mas até que ponto isso é verdade? Pois eu digo que ninguém nasce livre e que esse é o motivo de os homens se tornarem escravos de outros homens. O ser dito humano nasce tão dependente que jamais poderíamos dizer que ele é um ser livre. Aliás, o ser humano é um dos seres mais frágeis e dependentes do universo. O gnu, 10 minutos após o seu nascimento, já segue a sua mãe e corre como se já tivesse meses de nascido. Diferentemente do ser humano que só o faz com mais de um ano e ainda assim trôpego. A Sagrada Escritura diz que todo ser humano nasce sujeito à lei do pecado e da morte. Então o ser humano não nasce livre, mas sujeito ao pecado e à morte. E com relação a esta, todos os demais seres vivos também nascem sujeitos. Mas os seres humanos têm o privilégio de se tornar livres através da lei do Espírito de vida, a qual é a lei de Deus e que também pode libertar da lei do pecado. Entretanto, como a morte é tida como uma causa comum por ocorrer com todo ser vivo, a maioria dos humanos postula teses várias e estranhas como modo de se enganar sobre o futuro do ser humano após a sua morte. Assim, dizem que a morte é apenas uma passagem de uma dimensão para outra, que existe vida após a morte, que a alma, considerando como se esta fosse o mesmo que o espírito, não morre, mas apenas o corpo físico, e por aí vai, em teorias que transcendem o tempo e que se assemelham com as teorias mirabolantes dos antigos egípcios, os quais criam vida após a morte. E, por isso, chegaram a construir até barco e enterrá-lo junto com um rei daquele reino, num passado remoto, para que ele pudesse usá-lo na pretensa outra vida e no pretenso outro mundo depois da sua morte. Também sepultaram vivos muitos dos seus servos, julgando que eles haveriam de servir ao seu senhor no mundo imaginado por eles, onde o rei viveria pescando em rios de grande piscosidade, ou seja, com abundância de peixes. Essas ideias vaidosas não encontram suporte na Bíblia, na qual Deus manifesta a origem e fim dos humanos, bem como o que sucede após a morte deles. Nela diz que após a morte segue-se o juízo, que quem for justo, ou seja, tiver obedecido aos mandamentos de Deus, os quais são a justiça dele, terão vida eterna e ressuscitarão na primeira ressurreição. Que estes habitarão na nova terra que Deus fará para que eles habitem. Que os demais, nomeados de ímpios e pecadores, só ressuscitarão 1000 anos após os justos ressuscitarem, e que eles sofrerão juízo da segunda morte no lago de fogo e enxofre. Mas Deus elaborou um plano de resgate para o ser humano, e esse plano é aceitar a condição imposta por ele, qual seja, guardar a sua lei, a qual é nomeada por ele na Bíblia como o seu amor, a sua verdade, a sua justiça, a luz, o caminho, a vida eterna, etc. Essa lei também é nomeada de seu juízo, pois por ela ele vai julgar tanto o seu povo como o mundo, conforme outros textos bíblicos. Portanto, se você ainda não conhece integralmente a lei do amor, a qual é a lei de Deus, busque fazê-lo, pois Deus deixou-a para todo ser humano, independentemente de raça, sexo ou cor, conforme depreendemos do texto de Salomão em Eclesiastes 12, versículo 13. Original 16 de agosto de 2016, por Oli Prestes, missionário.